Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 21 de abril de 2018. Índios, Tiradentes e descobrimento do Brasil. 3 datas importantes marcam a segunda quinzena do mês de abril: Dia do Índio 1904, Tiradentes 2104 e Dia do Descobrimento do Brasil. 3 datas que celebramos com grande alegria. Não apenas pela proximidade do calendário, as 3 datas estão profundamente interligadas historicamente. E é com base nelas que tiramos uma reflexão importante. Em 22 de abril de 1500, quando aportavam no Brasil as 13 caravelas portuguesas lideradas por Pedro Álvares Cabral, o contato entre as duas civilizações foi imediato e inesquecível. A missa celebrada no dia 26 de abril marcou em cores vivas o encontro entre as duas culturas. Mas o fato é que os europeus que aportaram aqui nas terras de Santa Cruz estavam em plena disputa. Portugal e Espanha exploravam o oceano em busca de novos mercados fornecedores. Tinham as mesmas ambições, que foram resolvidas com o Tratado de Tordesilhas, em 1494, aquela linha imaginária que dividiu o Novo Mundo entre as 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. Com a descoberta das terras brasileiras, Portugal ampliou o seu poder comercial. Lembre-se das especiarias das Índias com o extrativismo do pau-brasil, explorando da Mata Atlântica toneladas da valiosa madeira, cuja tinta vermelha era comercializada na Europa. Note-se aqui a estreita relação com os índios, ou seja, a utilização do escambo, ou seja, os indígenas recebiam dos portugueses algumas bugigangas, apitos, espelhos e chocalhos e davam em troca o trabalho no corte e carregamento das toras de madeira até as caravelas. E no dia 21 de abril comemoramos o dia de Tiradentes, o mártir da Inconfidência Mineira. Joaquim José da Silva Xavier, nasceu na fazenda do Pombal, entre São José hoje Tiradentes e São João del Rei em Minas Gerais, no ano de 1746, tornou-se. Tiradentes ficou órfão de mãe aos 9 anos de idade, perdeu o pai aos 11 anos, e foi criado pelo padrinho na cidade de Vila Rica, hoje conhecida como Ouro Preto. O apelido de Tiradentes veio da profissão de dentista que exercera com muita responsabilidade, mas o ofício que mais lhe promoveu foi o de soldado, integrante do movimento da Inconfidência Mineira que o levou à morte em praça pública, por enforcamento e esquartejamento. A Inconfidência Mineira foi um abalo causado pela busca da libertação do Brasil diante da monarquia portuguesa, ocorrendo por longos anos, no final do século XX. O governo português fez questão de mostrar em praça pública o sofrimento de Tiradentes, a fim de inibir a população de fazer manifestos que apresentassem ideologias diferentes. Em 21 de abril de 1792, Tiradentes percorreu o trajeto, chegando à cadeia pública da região, foi enforcado após a leitura de sua sentença condenatória. Segundo o livro Brasil Coração do Mundo Pátria do Evangelho do Espírito Humberto de Campos pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, o Brasil tem como protetor um espírito chamado Ismael, de tão grande poder e sabedoria que trabalha diretamente com Jesus. À frente da formação e consolidação da nação brasileira, ele conduziu o descobrimento, a Inconfidência Mineira, a independência e a proclamação da República. Quando Tiradentes foi enforcado, a 21 de abril de 1792, no clímax da missão que culminaria, 3 décadas depois, com a libertação definitiva do Brasil de Portugal, Ismael pessoalmente o recepcionou no retorno à espiritualidade.
Em O Céu e o Inferno, Allan Kardec ensina que muito tempo antes que a Terra existisse, por mais antiga que a suponhamos, viveram, em outros mundos, espíritos encarnados que percorreram as mesmas etapas que nós, espíritos mais recentes, desenvolvemos atualmente, e que atingiram seu objetivo antes mesmo que tivéssemos saído das mãos do Criador. Em toda a eternidade houve, portanto, anjos ou espíritos de elevada condição espiritual. Sua existência humana se perdendo no infinito do passado é, para nós, como se tivessem sempre sido anjos. Deus jamais esteve inativo, dispondo sempre de espíritos experimentados e esclarecidos para a execução de suas ordens e para a direção do universo inteiro, no governo dos mundos ou na realização dos seus mais íntimos detalhes. Diante das grandes transformações pelas quais o planeta vai passar, nos próximos anos, as perguntas são inevitáveis: o que acontecerá ao Brasil? Qual o seu papel no futuro dos povos? Muitas revelações foram feitas a respeito da missão espiritual da nossa pátria, neste terceiro milênio, especialmente nos livros Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho e Falando a Terra. Aceitas por muitos que as consideram como indicações preciosas, em meio às incertezas do presente, rejeitadas por alguns que se mostram descrentes e mesmo irônicos, o fato é que, muito em breve, teremos a oportunidade de constatar se são verdadeiras ou não. Para os que duvidam, Robert Soltei, historiador inglês, falando através de Chico Xavier, lembra que há uma crítica inconsistente dos pessimistas intransigentes que só veem a falência espiritual de que são possuidores e acentua que não adianta o progresso material de uma nação, se ele não é acompanhado de alicerces morais efetivos. Segue Robert Soltei, o romano arrogante e dominador, o grego inteligente e espirituoso, o fenício comerciante e astuto, e o judeu obstinado e rebelde ainda se fazem sentir sob indumentária nova, em todas as latitudes da Terra, com o mesmo vício espiritual de há 20 séculos. Em contraste com a sublimidade do Evangelho, temos a impressão de que a consciência humana ainda não se desamarrou das fraldas infantis. Excetuadas algumas organizações individuais, tocadas de santificante heroísmo, em todas as nações o conteúdo de animalidade na massa anônima revela que a civilização ainda próxima se encontra da caverna dos primatas e que o barco da vida, por enquanto, veleja muito longe do porto em que lhe cabe atracar. Sob o ponto de vista moral, o homem comum, em muitos aspectos, ainda lembra o chimpanzé, agora com a inteligência desenvolta. De alguns milênios para cá, a mente humana tem demonstrado diminutas alterações para melhor. A crueldade e o vício tomam, quase que invariáveis, a arena da luta planetária, exibindo novas formas. Povos aparecem e desaparecem, sob as leis da morte e da reencarnação, a geografia política sofre modificações em todas as épocas, mas o espírito é o mesmo. Equiparam-se à miserabilidade o trono do poder sem a majestade espiritual, a glória sem educação ou a liberdade sem deveres. Em razão disso, o cultivo da fraternidade na terra brasileira, onde representantes de quase todos os povos se entrelaçam para a obra do entendimento mundial, é indubitavelmente uma nova esperança para a vida na terra. Sob a luz do cruzeiro, o pensamento do Cristo adquire nova feição. Libertado da velha clausura dos templos de pedra, caminha ao encontro de toda a gente, em obras de iluminação e de assistência do mais alto mérito. Em nenhum outro país do globo a prática do Evangelho adquiriu tão intenso movimento e tal progresso. Achamos que o serviço de aplicação do cristianismo não é tarefa que se confira aos governos.
O Brasil entendeu a sugestão divina e, em pleno século das grandes guerras, violentas e ferozes, vemo-lo agasalhando a boa nova renascente, sob o manto luminoso do espiritualismo, da solidariedade e da paz, erguendo templos e educandários, creches e sanatórios, abrigos e hospitais, com alicerces no sentimento puro de seus filhos, descerrando a era nova em que os homens se amarão realmente uns aos outros. Entre as atribulações do mundo moderno, possuímos, de novo, nas linhas da evolução brasileira, o ministério salvacionista. Levanta-se o homem, voluntariamente, para abraçar o companheiro ignorante ou o fraco e acolhê-lo. Indiscutivelmente, achamo-nos ainda muito longe da vitória final. Até lá, milhões sofrerão o cerco das sombras e das lágrimas. Contudo, diante da nova pátria, verdejante e farta, que o Brasil oferece à fraternidade mundial, no elevado entendimento da missão que lhe cumpre, nossas esperanças se elevam, em cânticos de louvor, ao céu, com a certeza de que a terra por vindoura será o lar abençoado de uma humanidade mais feliz. Afirma Ismael, o protetor do Brasil, que a civilização armada terá que perecer, para que os homens se amem como irmãos. Isto é o que esperamos que aconteça nos próximos 8 anos, para que venhamos a ter um desenvolvimento inimaginável em nosso planeta. Esta foi a crônica do amanhecer de 21 de abril, por Feijão.